E o Joel Rufino dizia, a esquerda não tem que ter uma política de segurança pública, a esquerda tem que ter uma política de proteção dos direitos. O que o Alessandro Barata dizia, não é direito à segurança, é segurança dos direitos. Né? Olá pessoal, bem-vindos ao 95º episódio do podcast Segurança dos Direitos, o seu podcast sobre segurança pública, direito penal, processo penal, criminologia, a questão criminal e matérias afins. Estamos aqui mais uma vez, ainda em tempos de pandemia e, portanto, neste formato virtual, gravando o nosso 95º episódio. Estamos, então, chegando quase ao episódio de número 100. Lembrando aos nossos ouvintes que estamos disponíveis em praticamente todas as plataformas de áudio e temos também aqueles canais de comunicação virtual que vocês já conhecem, no YouTube, no Instagram, no Twitter, e temos também aquele e-mail, seguranca2emails@gmail.com, de tal forma que não faltam janelas para a gente se comunicar com a nossa audiência qualificadíssima. Bom, pessoal, hoje esse episódio é um episódio muito especial e muito desejado por esta bancada do podcast. A gente vai falar hoje sobre um livro muito interessante, recém-editado, pelo querido César Caputo Guimarães. O livro se chama A Responsabilidade Penal do Compliance Officer. É um livro que está editado pela editora Contracorrente, é uma editora maravilhosa, enfim, quem não conhece, precisa conhecer urgentemente. E é um livro que descortina esse tema, que é um tema relativamente recente no campo do direito penal, e muito carente de boas referências doutrinárias. Eu li o livro e posso falar sem sombra nenhuma de dúvida que esse livro preenche essa lacuna. Esse livro oferece marcos teóricos muito sólidos, muito críticos e muito interessantes para a gente mergulhar nesse tema. A questão do compliance é uma questão que está na ordem do dia hoje, da advocacia de uma forma geral, e talvez da advocacia criminal de uma forma particular. Né? Não tem empresa hoje de médio, grande porte que não lide com questões pertinentes ao compliance. E é um pouco isso que a gente quer, um pouco esse assunto que a gente quer tratar aqui hoje na forma de um bate-papo com o querido César, que de bate-pronto aceitou o convite que a bancada fez a ele e que nos felicita muito com a sua presença aqui hoje. Queria então que a Juni, que me acompanha mais uma vez aqui no dia de hoje, desse um oi para a nossa audiência qualificada, por favor. Um olá para a nossa audiência qualificada. Quero dizer para a audiência que o Rafael não esqueceu de mim, nem me deixou por último. Ele só, assim, a meu pedido, deu uma esperada para me apresentar porque eu fui atender a campainha. Acontece, gente, no meio das melhores gravações. Mas estamos aqui e acho que temos um tema que vai não só dar uma revirada assim no podcast, eu acho que vai interessar muito, especialmente o pessoal que está nas grandes capitais em início de carreira aí, trabalhando, porque sei que muitas vezes as pessoas ficam encantadas, né, e não sabem sequer por onde começar, e a gente traz aqui talvez a melhor, digamos, a melhor forma de expor a temática do compliance possível para nossa audiência. Isso aí. E queria pedir então agora que o nosso convidadíssimo, né, especial do dia, César, desse um alô para a nossa audiência qualificada e se apresentasse um pouco para a gente, dissesse um pouco da sua formação, o que ele faz, que horizontes aí que ele está enxergando em matéria de atuação profissional. Para depois disso a gente começar o bate-papo. Alô, pessoal, muito obrigado pelo convite, Rafa, Juni, um grande prazer estar com vocês aqui. Eu tenho certeza que vocês são sempre cordiais e generosos com todos os convidados, sabe? Então, não tem nada de especial, não. Fico feliz que você tenha gostado do livro. Minha mulher não gostou, sabe? Ela falou, não, uma leitura chata, meu filho também não. Ele falou, pai, eu não entendo nada. Falei, não, tá bom, mas acho que alguém vai entender. Que bom que já começamos aqui. Bem, eu sou advogado há quase 20 anos, né, atuo intensivamente. Nesse período eu parei alguns anos onde eu fui
servidor público do Senado Federal, do Estado do Rio Grande do Sul, fui também da FASE, a FEBEM do Rio Grande do Sul, né, a Fundação de Atendimento Socioeducativo. Então, conheço um pouco, assim, da estrutura, tudo, e gosto mesmo é de advogar. Me encontrei depois do mensalão, mas no direito penal mesmo, desde 2005, então eu atuo intensivamente com penal. Comecei com administrativo, mas trabalho muito com penal. E no direito, nesses últimos 20 anos, né, acho que quem advoga nos últimos 20 anos, 30 anos, mais ainda, mas a gente conseguiu ver a mudança integral, assim, da justiça, de como funciona, a digitalização, tecnologia, formas, essa proliferação de faculdades de direito também. Então, a gente tem uma visão super complexa da justiça, do judiciário como um todo, e o compliance na minha vida entrou quando um cliente português, eu falei para ele, olha, a gente faz os contratos, a gente previne, coloca umas travas, aí, em última instância, se não der, a gente vai para a justiça. Aí o português, com toda a forma peculiar de pensar, né, ele olhou para mim e falou, ora pois, doutor Caputo, eu lhe pago para me livrar da justiça brasileira. Aí eu falei, bom, a gente tem que mudar e tem que começar a olhar de forma preventiva a coisa. O cliente, hoje, ele não quer mais, ele olha e fala assim, cara, se eu deixar na mão de um terceiro para decidir o meu futuro, é muito ruim. Seja qualquer que for a forma, né? Na justiça, na arbitragem, sabe? Você fica ali difícil. Quando tem um terceiro que vai bater o martelo, fica complicado. Então, eu olhei ali e falei assim, eu preciso começar a mudar isso. E aí comecei a pensar nas formas e fui estudar e achei essa ferramenta que, Rafa, eu acredito que nada mais é do que uma roupagem nova que se dá, sabe, com algumas peculiaridades, assim. Então, compliance, na verdade, né, para grandes empresas, médias empresas, como você falou, se a atividade empresarial já comporta algum tipo de controle, de governança, naturalmente a pessoa já faz algum tipo de política preventiva, seja ela em qual área, recursos humanos, fiscal e tributário, riscos e trabalhista, jurídica, né, faz uma contenção ali, uma previsão. Então, eu acho que sempre existiu essa história de compliance, de auditoria, e deu uma mudada, um pouco, uma personalizada nisso. Eu vejo como uma evolução de um termo aí novo, né, para nós aqui, no Hemisfério Sul, um pouco mais. Mas fico à disposição aí para a gente conversar, aprofundar, o que vocês querem saber disso, se eu puder esclarecer, porque às vezes a gente acha que vai estudando e vê que não sabe nada mesmo. César, eu fiquei até um pouco surpresa, assim, mas depois que eu absorvi essa informação, talvez passou a fazer algum sentido para mim. Você falou que você tem origem, né, no direito administrativo. Isso me surpreende de certa forma, mas não muito, né? Eu acho que é possível a gente pensar, inclusive, uma certa proximidade, lógico, não apenas do direito administrativo com o direito penal, por se tratar de direito público, né? Operar segundo uma lógica bastante similar, mas eu acho que particularmente entre o direito administrativo sancionador e o compliance, você tem ali uma proximidade bastante interessante, né? Você acha que existe, assim, isso foi um fator também para você ter entrado e mergulhado, assim, com tanto interesse nos estudos sobre compliance? Então, Juni, acho que logo que eu entrei na faculdade, um advogado já falecido, pai de um amigo meu, em São Carlos, chamado Dr.
Elício Decresce Sobrinho, numa conversa informal, ele falou, olha, César, você vai começar agora a estudar, estuda tudo, viu? Eu falei, mas como assim? Ele falou, é direito, não fica fazendo essa distinção de, é direito tributário, é direito penal, é direito civil, é constitucional, é isso, é aquilo. Não, estuda direito. Você tem que saber de tudo, porque sempre existe uma sobreposição em alguma parte dessa área que você estudar especificamente com outra. Então, você tem crimes tributários, você tem crimes ambientais, você tem crimes das relações do trabalho, você tem crimes do consumidor, você tem crimes contra a administração pública. Então, tudo isso acaba se sobrepondo, né, fazendo com que haja uma interdisciplinariedade muito grande das áreas. E eu comecei a trabalhar mesmo como procurador de municípios do interior. Então, eu comecei advogando no interior, e o procurador de município, secretário de negócios jurídicos, o que quer que seja, ele é um cara que ele senta na mesa e não sabe o que vai acontecer, porque vem um sujeito falar de previdenciário, o outro vem falar de licitação, o outro vem falar de contrato civil com a empresa de telefonia, o outro vem falar de tributário, do ISS dos bancos, não sei o quê, de posse, de direito civil do terreno, daquilo, de imóvel, de registro imobiliário. Então, você acaba tendo um leque, né, muito grande de assuntos para organizar e aprender. Então, isso foi natural, assim, para mim. Eu comecei estudando, fui indo, administrativo, eu curtia muito, aí fui andando, de repente eu falei assim, mas o que eu gosto mesmo é disso aqui, sabe? E aí o penal veio e... Legal. Ô César, você quando começa um pouco, quando começou um pouco a tua apresentação, você falou uma coisa que sempre me chamou muita atenção, essa coisa do compliance parecia ser uma roupagem nova para uma questão que já estava bastante presente, sobretudo em empresas com níveis mínimos e médios de governança, né, vamos dizer assim. Não seria o compliance a boa e velha advocacia preventiva, consultiva, que advogados mais experientes, enfim, já prestavam de alguma forma para essas empresas, justamente na perspectiva de prevenir conflitos, na perspectiva de evitar aventuras, né, ou pelo menos sinalizar consequências negativas que poderiam advir de tomadas de posição um tanto quanto fora dos esquadros, né, jurídicos e legais. Mas não sei, lendo seu livro eu fiquei com a clara impressão de que não é só isso, né? Não é apenas uma roupa nova por uma questão velha, né? É um pouco mais. É um pouco mais, sobretudo nesses novos tempos em que você tem, hoje, por exemplo, você tem, o compliance também diz muito sobre a capacidade isso, e aí eu me refiro sobretudo a grandes empresas, né, de integrar a normativa internacional às ações domésticas, né, hoje o compliance às vezes também tem esse papel, também cumpre esse papel, né, empresas, por exemplo, com ação listada na Bolsa de Nova York, isso tem que seguir as leis americanas. E teríamos vários outros exemplos da Inglaterra, enfim, de outros países europeus e tudo mais. E eu queria, então, que você explicasse um pouco para a gente isso. Quer dizer, o que é o compliance? Quer dizer, de um ponto de vista bastante conceitual. Não me parece definitivamente que seja só uma roupa nova, mas o que é além disso? Né? O que ele agrega a essa velha prática que já existia em empresas mais estruturadas, dessa advocacia consultiva preventiva, né? Ele não é só isso. O que ele é além disso? O Rafa, os puristas vão me condenar, entendeu? Pode ser até que aumente a audiência. Você viu a porcaria que o rapaz falou lá de compliance? Não, mas, assim, é claro que não é uma roupa nova para alguma coisa, né? Mas não é uma reengenharia, né?
lembra, quando teve na época do management, aí, da administração, a reengenharia das empresas e não sei o quê, choque de gestão, tem muita gente que fala na política, na advocacia, por conta aí da cultura norte-americana, instituiu-se que as empresas, tendo essa ação preventiva, tinha que fazer uma lição de casa, e essa lição de casa seria documentar de uma forma muito técnica quais seriam os riscos da empresa, onde que ela veria problemas, teria que fazer algumas apurações de denúncias e tudo, se ela soubesse, como que ela faria essa apuração, se ela teria que comunicar os órgãos de controle ou não do Estado. Então, não é, sim, só uma roupagem, mas nada mais é do que uma tecnicidade que se deu à documentação de eventuais riscos na atividade empresarial no dia a dia, entende? Então, antigamente, você tinha alguém até que documentava um pouco. Foi um pouco de uma burocratização, sabe? O compliance officer, ele tem que trabalhar muito para não virar um cara chato, que vai lá, faz uma declaração disso, faz uma declaração daquilo, isso é com muito risco, isso é com... Não, tem que saber como é que funciona, tem que saber onde é que estão esses riscos, os gargalos jurídicos, técnicos e operacionais, para fazer a coisa acontecer. Senão fica um monte de papel amontoado dentro de uma gaveta e não tem sentido nenhum, sabe? Por isso que hoje se mede qual a efetividade do programa de compliance, para saber se não é um monte de papel, só uma burocracia que se faz e não se apura nada, ou se o sujeito que está lá tem, assim, a capacidade, a autonomia de recursos, de responsabilidade, para fazer isso acontecer. Então, eu vejo que assim, trazendo um pouco para as Olimpíadas e especificamente para o judô, é um posicionamento, sabe, da empresa em que ela consegue se proteger um pouco de eventual atitude ilícita cometida, seja por parceiros, seja por funcionários, seja por executivos ou por terceirizados, prestadores de serviços, fornecedores, né? Então, ele documenta como que é a operação da empresa, organiza isso, quem são os fornecedores, o que eu faço com o fornecedor para saber se a atividade dele é correta ou não, sabe, se ele cumpre aquilo que ele fala, né, porque estar em compliance é estar em conformidade do ponto de vista do idioma, da tradução livre, né, é estar em conformidade, mas em conformidade com o quê? Com a lei? Não só com a lei, mas também com a moral, com a ética, com os princípios que fazem parte da missão da empresa, da visão ali, do que ela se propôs a fazer como atividade empresarial. E esses executivos têm que documentar. Então, o compliance vem como, acho que uma evolução natural, como mais uma forma, assim, tem auditoria, você tem os levantamentos técnicos, a controladoria, mas você tem o compliance também olhando não só a questão legal ou o ato passado, né? Porque a auditoria, geralmente, ela funciona naquilo que já aconteceu. Ela vai lá, olha, fala, as questões contábeis estão corretas, tributárias também, as previdenciárias estão aqui, as coisas estão organizadas, tem as certidões, está assim, ela olha para trás sobre o que aconteceu. E calcula algum risco ali, olha, você pode ter problema aqui, que essa operação sua está assim, você pode gerar um passivo, olha um pouco para frente. O compliance, o que é? Ele é um posicionamento técnico da empresa, de documentação, de sistematização, de análise da operação com relação a possíveis riscos que ela pode sofrer e como ela vai se portar quando esses riscos acontecerem, sabe? Não é que o compliance, como escritório, né, o officer, ou o escritório, o office em si, é uma parte da empresa que fica olhando mais para o futuro, para o presente e para o futuro. Fala, olha, se a gente continuar assim, a gente pode ter problema, a gente tem gargalos aqui e ali, e vai com isso tomando atitudes preventivas, no caso, treinamentos, políticas,
mudanças de postura, sabe? Mais do que a sistematização burocrática de tudo, eu acho que a cultura do compliance, o estar em conformidade, o fazer o certo, é treinamento, é comportamental, sabe? Precisa estar enraizado nas pessoas, assim, arraigado, precisa estar enraizado neles, porque senão a coisa não tem uma alteração. É um espírito, não é fácil, não se exaure, sabe? É uma mudança, é mais ou menos, eu tenho filho pequeno, então eu uso sempre esse exemplo, é igual criar filho, né? Você fala pro filho, tem que escovar os dentes, tá, mas todo dia você tem que falar, até mais ou menos os 13 anos, né? E olha lá, se ainda às vezes não passar, é assim, você vai ter que ir, vai ensinando, mudando, ajeitando aqui, ali, corrigindo, são pessoas, né? Que a atividade do compliance mais lida, assim, é uma parte burocrática e muito com pessoas, com planejamento de políticas, de treinamentos, de difusão de conhecimentos, análise de riscos. Então, assim, espero ter respondido, mas voltando, não é só uma roupagem, é uma sistematização, mas acredito que é uma evolução daquilo que já tinha. É muito comum eu pegar empresas, esses family offices, empresas familiares com um grande porte, que já tinham determinados controles, mas ninguém chamava de política, sabe? O cara chamava o sistema de trabalho de acordo com a resolução 325 do Banco Central, sabe? O número é hipotético. Porque lá dizia, mas tratava-se o quê? De lavagem de dinheiro, assim, assado, de cadastro de clientes e tudo. Então, já se tinha uma cultura, mas tratava-se aquilo não, acho que com a atenção necessária, né? Perfeito. Ô César, eu queria um pouco que você explicasse para a gente esse conceito que está no seu livro, né, de autofiscalização regulada. Porque eu achei que isso resumiu muito bem a proposta, né, de um compliance efetivo. Né? E eu queria que você explicasse um pouco isso para a gente. O advogado, especialmente o criminalista, é muito cioso dos conceitos, né, das definições. Eu achei essa uma definição muito preciosa e queria que você falasse um pouco disso. O que isso significa? Deixa eu, muito rápido aqui, complementar a pergunta do Rafael, porque eu acho que é interessante também a gente, se você explicasse se existe e qual é a diferença entre governança corporativa e compliance, né? Que acho que aí a gente já está falando de, digamos, níveis de regulação talvez diferentes. Sim. Governança corporativa, na verdade, são as práticas assumidas pela empresa, os sistemas de controle, se ela é auditada por um terceiro independente, né, uma auditoria independente, se não, se ela adota práticas de ISO, aquelas boas práticas, se ela está alinhada com os princípios elementares da ONU e tudo. Então, são sistemas que gerem, que fazem o regramento do dia a dia da empresa e das atividades dos colaboradores. E o compliance, na verdade, ele atua também como uma ferramenta de governança ali dentro, mas como ele é uma estrutura empresarialmente independente, e até dentro do direito societário, quando se faz um programa efetivo de compliance, se coloca ele não acima, mas assim, de forma independente da diretoria, né? Fica ali do lado do conselho de administração para reportar os fatos ou não, até de presidentes em si, ele é uma ferramenta da governança, mas ele também pode, em tese, eu não vou dizer fiscalizar, mas nem monitorar, mas acho que é acompanhar, sabe, aprender com as práticas que as pessoas de governança fazem, sabe, porque muitas vezes as práticas podem não estar corretas de acordo com as políticas da empresa.
Então, pode ter ali dentro um problema, não é nada ilegal, nada, mas assim, olha, desse jeito a gente não faz, a gente faz de outro jeito, assim, assado, isso, né, pode ter uma governança própria para determinadas situações. E acrescenta-se isso agora, a questão da ESG, né, que está aflorando aí, e eu não sou muito criacionista, né, eu acho que eu sou mais transformista, então eu acho que esses nomes sempre mudam, viu, Júnior e Rafa, por conta de, assim, lá atrás tinha as questões ecológicas, não sei o quê, e assim vai, surge, aí volta um pouquinho, aí aparece outro, e vem, aí ISO, boas práticas, e assim, assado, são evoluções, né, do meio empresarial para ser melhor, responsabilidade social, né, teve, assim, uma época muito, aí todo mundo queria ter lá selo Abrinq, selo disso, daquilo, assim vai. Então, espero ter respondido. Mas aí fala um pouco da coisa da autofiscalização regulada. Tá, vamos lá. Autorregulação regulada. Autorregulação regulada. Isso. Se a gente pegar esse termo, o que é? É a empresa fazer a gestão dos riscos dela, olhar se ela tem que comunicar às autoridades estatais, e isso por conta de uma normativa que o Estado determinou que ela fizesse. Então, a gente vai imaginar isso assim. Então, dando um passo atrás, o que seria a autorregulação regulada? É a transferência que o Estado faz da capacidade de fiscalização dele. Então, ele quase que reconhece, ele fala assim, olha, no mundo atual, eu não consigo fiscalizar todo mundo, as transações são muito rápidas, são todas, né, nós estamos num mundo líquido aí, para citar Bauman e tudo, tecnológico demais, as coisas são super rápidas, então eu não consigo fazer essa fiscalização. Então eu transfiro para o particular, eu, Estado, transfiro para o particular a obrigação de se fiscalizar e fiscalizar com quem ele se relaciona e o que as pessoas que trabalham para ele fazem. Então, ele é que tem que organizar isso e vou determinar ainda se ele tem que me comunicar, se ele não tem, qual o nível de comunicação que ele tem que fazer. E a gente vê isso aonde? Na lei de lavagem, na lei anticorrupção. Outro ponto importante, quando o Estado regulamenta ainda que pela ordem, por tudo, né? Estado como um todo, assim, ele regulamenta em investigação privada, investigação defensiva, que o Conselho da Ordem já fez uma regulamentação, onde ele transmite até a capacidade de investigação, sabe? Não investigação policial, né, da polícia judiciária, mas uma investigação empresarial que seria quase que uma ação única e exclusiva de forma estatal. Antigamente você não tinha isso. Você tinha lá uns detetives, mas era uma ação muito pequena, né? As grandes corporações, o tamanho que tudo se tornou, o mundo todo interligado, as fronteiras quase que caindo, algumas, né? Ficando mais fácil, pelo menos assim, eu digo comercial, né? Não vou entrar nessa questão hoje de pandemia, de tudo, mas empresarialmente as coisas estão mais intercambiadas, comercialmente, empresarialmente. Então, isso dificulta a ação dos fiscais do Estado, de toda a fiscalização, tanto para arrecadação, quanto para para coibir atividades ilícitas mesmo, terrorismo, narcotráfico, crime organizado, essas situações todas. Então, o Estado transfere para o particular a capacidade de falar o seguinte, olha, sobre essas normas aqui, né, sobre essas atividades, essas normas vão ter uma abrangência e você vai ter que ser a pessoa responsável por isso, né? Não penaliza muito, mas te dá um benefício disso. Aonde a gente vê o benefício? Nos acordos de leniência, onde a empresa é obrigada a falar tudo sobre aquele assunto.
Então, a nossa escola de leniência, desse administrativo sancionador, Júlio, sabe, que tem origem quase que numa colaboração, né, numa delação, e aí a empresa vai responder objetivamente, de acordo com a lei anticorrupção. O que eu vou fazer? Você tem que falar tudo. Aí ali eu vou apresentar o quê? Os relatórios de investigação que o setor de compliance fez e tudo, e falou, olha, tá aqui, eu apurei, os responsáveis são esses, então eu faço jus a um benefício, né, uma excludente penal, administrativo, uma excludente de uma sanção. Mais ou menos isso, assim. Não é, assim, pode ter tido alguma situação técnica que não tenha sido tão correta, né, alguma exposição, mas acho que, a grosso modo, é isso, Rafael. Espero ter esclarecido. É interessante porque isso coloca, transfere, né, aquilo que a gente historicamente entendia como uma responsabilidade do Estado para a responsabilidade do particular. E assim, é lógico que esse particular vai, na medida das suas possibilidades, transferir essa responsabilidade para uma pessoa que consiga dar conta de todas essas questões, né? E acaba, me parece, que o compliance officer, que, né, é a figura responsável ali por manter, digamos, essa empresa numa situação de concordância normativa, né, regulatória, o compliance officer acaba sendo um sujeito sobrecarregado de responsabilidades bastante importantes, né? Ele acaba precisando dar conta de não só organizar, sistematizar, digamos assim, as práticas da empresa e a maneira como a empresa vai operar no sentido normativo, mas de fiscalizar e regular aquilo dentro da empresa, né? Um peso, uma responsabilidade muito importante para cima do compliance officer, não é? Com certeza, com certeza. Assim como o Estado não tem condições, com toda a estrutura dele, de fiscalizar tudo, você imagina, é mais ou menos isso dentro de uma empresa. O cara que está lá olhando tudo, ele não vai ter condições de fazer. Por isso que no livro eu cito a questão do panóptico empresarial, sabe? Ele não pode ficar como um cara que está lá olhando tudo e sabe de tudo, né? Até colocam ele nessa situação. Eu já vi situações de compliance officer assinando contrato junto. Não, tá de acordo. Eu falei, cara, você vai preso junto se acontecer um problema. Você não é a sua obrigação isso, né? A sua obrigação é um pouco mais estratégica, é olhar para as diretrizes, para os processos, sabe? Para auxiliar essa condição de conformidade com as grandes normas da empresa, né? Não você ficar testando se o contrato está correto ou não, sabe? Isso aí já tem obrigações legais do jurídico, né? Do fiscal, para ver se tem dinheiro para isso ou não, mas é isso mesmo, é uma responsabilidade gigantesca, e poucas pessoas se dão conta disso. E aí um ponto importante com relação à responsabilidade, que tem a ver com o mensalão, e que tem a ver com o julgamento que se baseou o Joaquim Barbosa para condenar uma parte dos diretores do Banco Rural, que foi o parecer do compliance officer, que disse lá na situação, o parecer era pela não realização das operações. E a diretoria, como conselho de administração, falou, não é vinculativo, a gente acha que tem as garantias e tudo, e justificou isso também, não foi numa conversa informal, não, justificou, falou, olha, não, tem sim, né, a operação é correta, tem lastro, tem as garantias, mas eles contrariaram. No julgamento, o Joaquim Barbosa disse, olha, se vocês contrariaram, vocês assumiram a responsabilidade, por conta de que esse parecer, e aí que é a mudança de entendimento do STF, esse parecer não é vinculante, ou melhor, ele não é opinativo, ele é vinculante. E aí ele transforma o compliance officer quase que
num imã, né, para determinadas situações. Se o cara falou que não é para fazer, dificilmente o empresário vai fazer. Mas lá houve isso, essa inflexão jurisprudencial no mensalão com relação à responsabilidade, né? E aí eu vou entrar um pouquinho na questão técnica, que seria a apreciação dos tipos penais omissivos impróprios ou comissivos por omissão, né? Até que ponto ele seria responsável de saber de tudo ou não, sabe? E quando ele fala, é isso mesmo, ele não pode errar, né? Pode falar para fazer uma situação, mas ele não tem noção do que acontece lá na ponta, sabe? E pode acontecer e falar, não, então é vinculante, então agora a gente vai te condenar por isso. Porque imaginem, assim, as grandes redes hoje, sejam as varejistas, as grandes empresas, os grandes conglomerados, a pessoa não sabe, ela terceiriza a atividade, né, de limpeza, de segurança, às vezes CPD são terceirizados, call center, tá tudo terceirizado, e aí, o terceirizado muitas vezes quarteiriza isso também, sabe, ele não quer ir lá fazer o negócio, ou é mais barato, ou é uma forma dele se proteger também, ele quarteiriza isso, e de repente, lá na ponta você tem um grande grupo por uma falha no acompanhamento dessas atividades, sendo responsabilizado por uma situação que, assim, não era a ideia, o fim, né, o objetivo da atividade empresarial, causar qualquer tipo de transtorno, de prejuízo, mas o quarteirizado lá recebe uma ordem, de repente resolve o problema. O sujeito entende que resolve o problema cometa um crime. Não, cara, não é. Resolve o problema, tira o cara daqui, vai para lá, leva ele embora, não. E aí você vê as situações entre um matou o cara asfixiado, o outro achou que ele era bandido, matou asfixiado na frente da mãe, o outro não deixa os menores entrar. Aqui em São Paulo teve um shopping que entrou na justiça tentando buscar e aprender as crianças em situação de risco. Estavam entrando, né, molecada de rua, tal, entrava no shopping, fazia uma gritaria, sei lá, tirava um sarro, não sei se usava algum tipo de entorpecente, cola e tudo, aí entraram na justiça falando, não, tem que aprender eles, não pode deixar entrar aqui, sabe? São situações que a gente fala, nossa, como é que chegou? Mas lá a situação vai andando, não sabe como é, né? Então, fica muito difícil para o compliance officer fazer esse acompanhamento do terceirizado, do quarteirizado lá na ponta, se o sujeito comete um crime. Como é que eu vou saber se o cara bateu, esfaqueou o outro? Não era para fazer isso. Né? Em Salvador, uma empresa agora entregou lá de segurança, entregou os caras pro tráfico. Falou, não, aqui não vai roubar, por 1 quilo de açúcar, 1 quilo de carne, sei lá. Então são situações, eu estou dizendo dessas assim que são mais explícitas, para entender que o cara não consegue fiscalizar. Imagina também em operações de lavagem de dinheiro, o cara quer vender, tá bom, mas segundo a lei de lavagem, quem mexe com ouro também, sabe? Quem vende ouro, esses ourives e as empresas que fazem isso, são obrigados a reportar operações que eles identifiquem como de risco ou suspeitas, né? O sujeito chega com dinheiro para comprar e tudo. É obrigação da empresa comunicar ao IFE agora, né? Antigo COAF. Sobre, olha, o cara veio comprar aqui uma joia em dinheiro, 20 mil reais em dinheiro, 50 mil reais, 100 mil reais. É suspeito isso. Se fosse um brinco de 2 mil, de repente você fala, 2 mil, né, sai no caixa eletrônico. Mas aí ele não sabe se é ou não, mas ele tem que comunicar. Mas o cara quer vender e o outro não comunica. E até que ponto eu vou saber se essa operação é ou não? Que documento que eu tenho que preencher para saber se isso é ou não uma operação de risco, né? Como é que eu faço isso?
E o Compliance Officer fica sendo responsável por isso. Um caso interessante que aconteceu no Rio de Janeiro foi o caso do Sérgio Cabral, acho que numa das operações, ou num dos eventos, angariou-se ali uma empresa de joias, que vendia joias, uma rede grande de joias, que vendia joias para ele no dinheiro. A empresa não foi processada, acho que auditada por questões tributárias, mas sim pelo descumprimento da obrigação de comunicar o órgão do controle financeiro pela lei de lavagem. Vem cá, você tinha uma obrigação para fazer. Eu não sei o desfecho disso, né? Estou citando porque na época foi uma coisa que chamou atenção para nossa, tá vendo? Isso é uma questão de compliance. Cara, o cara que vende isso, ele tem que saber de onde vem esse carro, sabe? Você vai pagar em dinheiro, da onde que? Eu não consigo ser responsável por tudo, né? As empresas de meios de pagamento, banco digital, o cara abre o cadastro hoje sem ir na agência, você não tem agência, como é que eu faço? Não, tá o banco lá, movimentei, paguei, fiz, aconteceu, mas qual que é o parâmetro, né, da responsabilização do compliance officer? Eu queria explorar um pouco exatamente esse ponto, César. Eu queria explorar exatamente esse ponto. Assim, o direito penal brasileiro, de uma forma geral, ele é bastante alérgico às hipóteses de responsabilidade penal objetiva, né? E o compliance officer, ele está numa posição ali e que ele pode, digamos, atrair aquela sanha persecutória e racional do Ministério Público, né? Que a gente vê com bastante frequência na nossa militância advocatícia, né? No sentido de, não consegui investigar, não consegui achar o responsável por isso, e aí coloca a responsabilidade jurídico-penal em cima do compliance officer. Não porque exista um nexo de causalidade minimamente demonstrável entre a ação ou omissão desse compliance officer e aquele crime propriamente dito que está sendo objeto da imputação, mas porque o cara está na posição de compliance officer, então ele está ali, digamos, exposto a criminalizações de uma forma geral. Eu queria te fazer exatamente essa pergunta. Que tipo de postura, que tipo de conduta, que tipo de critério pavimenta ou justifica, de um ponto de vista técnico mesmo, né, a imputação de responsabilidade jurídico-penal ao compliance officer? Quer dizer, em que caso que esse sujeito está realmente exposto a um risco de imputação jurídico-penal? O que habilita? Quais são os signos que autorizam, que justificam a propositura de uma narrativa acusatória minimamente coerente, né? Eu não estou me referindo àquelas denúncias que a gente cansa de ver, né, com presunções de responsabilidade, que jogam o princípio da presunção de inocência para as calendas. Eu não estou me referindo a essa. Estou me referindo mas tem porque fazer uma denúncia séria. Tem ali uma hipótese que justifica incluir esse compliance officer no polo passivo. Que hipóteses são essas? Quando que o compliance officer pode ser alvo de uma ação penal, propriamente dita? Não, assim, se ele cometeu um crime, primeira situação, se ele participou ali, sabendo de um procedimento criminoso e não tomou nenhuma atitude, ou fez algo para encobrir, sabe? Ou tendo a obrigação de fazer, a obrigação, né, imposta por lei para fazer e não fez, sabe? Né? Aí a gente estaria quase que num culposo, assim, olha, daqui a lei mandou você fazer e você não fez, cara, então não tem jeito. Por outro lado, eu vejo que é difícil para o acusador colocar a imputação como responsabilidade objetiva. Não existe isso no Brasil. Mas eles escapam exatamente por essa situação do omissivo impróprio ou comissivos por omissão. Você deveria saber. Você tem meios para isso. Teve uma grande operação, acho que foi Carne Fraca, que envolvia uma empresa e o vice-presidente de integridade da empresa não foi preso, acho que nem condenado, mas ele foi conduzido coercitivamente, acho que, salvo engano,
Ou daquelas intimações assim, nós viemos aqui às 6 horas da manhã na sua casa te intimar para as 9 você ir lá na superintendência da Polícia Federal depor, sabe? Então, isso não é condução coercitiva, né? Mas então ele foi intimado por alguma coisa por conta de que tinha tido um combinado ali, gravado, entre uma fiscalização do Ministério da Agricultura, alguma coisa, com a empresa, que tinha que ter um selo para exportar a carne, tudo, ou um selo para vender as coisas. Então você vê, como é que o cara, compliance officer, vice-presidente de integridade, vai saber do que está acontecendo numa planta lá, se o sujeito superintendente do cara olhou e falou, e aí? Aí são situações assim, o que ele tem que fazer para não ser imputado? É agir com o máximo de atitudes possíveis para descobrir determinada situação. Beleza, a empresa está lá, beleza, o fiscal aqui, seja ele da Receita, da Vigilância Sanitária, do MAPA, qualquer que seja o fiscal, se ele veio na empresa, ninguém recebe ele sozinho, põe numa sala, a sala é gravada, tem 2 funcionários da empresa, um advogado e o chefe do setor que ele vai fiscalizar, recebam o cara, porque aí você já inibe qualquer situação de corrupção. Então são atitudes que a pessoa pode tomar. Se eu faço tudo para descobrir um crime, mas não sei, olha, eu ouvi as pessoas, eu apurei a denúncia, eu fiz isso, aconteceu, mas não tinha como saber. Não tinha como saber. Não tem como ser condenado. Agora não, veio uma denúncia, o cara não levou adiante, veio outra, não levou adiante, veio outra, não levou adiante. Tudo escondendo, ou se não escondendo, se omitindo das ações mínimas de apuração. Aí pode ser que ele seja apontado conjuntamente às outras pessoas, mas eu acho que é mais fácil ele proceder agindo de uma forma a exaurir a quantidade de ações que ele pode fazer. Nesse sentido, eu acho que existe uma necessidade de escolher um profissional muito específico, com uma, digamos, não apenas um conjunto de qualidades técnicas, mas também de qualidades profissionais, sociais e morais bastante específico, né? E eu sei que você tem digamos, uma preferência, talvez não seja a palavra mais correta, mas está inclinado a entender que o compliance officer deva ser um advogado, né? Que é uma pessoa que tem capacidade de organizar e sistematizar tudo isso, se mantendo numa situação ao mesmo tempo que sempre enfim, condizente ali com enfim, essas questões mais delicadas, digamos, né, do compliance. Então, Juni, é super complicado essa situação. Eu costumo dizer que eu não trato muito por compliance officer, né, agente de integridade, de compliance, o que quer que seja. Eu digo que é sempre um escritório, porque dificilmente você vai achar uma única pessoa para angariar exatamente todas essas qualidades que você falou, sabe? Então, a melhor situação para a empresa na prevenção e para fazer o trabalho de uma forma muito mais profissional e específica é montar uma equipe multidisciplinar para que ela trabalhe sabendo como era lá na ponta, o que era, porque mesmo sendo um advogado que tem até assim, a capacidade de conversar com várias áreas ao mesmo tempo,
entender as situações, ele não vai saber como era o dia a dia ali. E muitas situações são cometidas não porque são crimes ou não, e eu digo ilícitos aí, vamos imaginar que não são ilícitos criminais, né, podem ser ilícitos administrativos, ilícitos morais, sabe, né, porque você vai tratar de tudo. Alguns podem ser crimes, mas às vezes as pessoas cometem irregularidades, vamos tratar assim, irregularidades, sem saber que estão fazendo, ou porque não tem outro jeito de fazer, sabe? Não tem outro jeito de fazer. Então, a direção tem que saber disso e tem que agir para que ela consiga mudar essa realidade e proporcionar para as pessoas a possibilidade de fazer as coisas. Então, eu acho que é bom ter uma equipe multidisciplinar. Como vai ter que ter um líder, ele pode ser de qualquer profissão, mas eu justifico até por uma reserva de mercado que seja um advogado por conta de que, ainda que já há uma evolução nisso, mas há uma preservação mínima da relação do trânsito de informações cliente-advogado, sabe? Ainda há uma certa proteção na interpretação dos tribunais, legal, de que o advogado ainda consta esse sigilo que deve ser mantido. Nos Estados Unidos já aconteceu uma evolução disso, e o sigilo lá não é absoluto, ele é sigilo com relação às opiniões legais, mas não com relação aos fatos. Uma situação interessante, né? Eles separaram isso. Falaram, não, o sigilo você tem na relação cliente-advogado pelas opiniões legais, mas aos fatos apurados pelo escritório de compliance ou pela investigação, eles têm que ser abertos às autoridades e tudo para apuração de ilícitos. Então, assim, eu acho que é mais uma proteção caso precise, mas dificilmente o compliance officer vai precisar chegar a essa situação. Se você for compliance officer e advogado da empresa, há sim um conflito enorme. Há sim um conflito enorme. Agora, nada impede de qualquer especialidade do direito ser compliance officer de uma empresa. Pode ser ele doutor em ciências criminais, como pode ser pós-doutor em tributário, em societário, em civil, em ambiental, o que quer que seja. Se o sujeito tem as habilidades, a vontade, a disposição, e para ele vai ser interessante, é uma questão de opção. Acho que está todo mundo habilitado a isso. Pode ser que, por um lado, facilite, né, ele ser, como você falou, criminalista. Por outro, não, ele vai ter uma série de outras dificuldades em entender situações com o objeto da empresa ali, uma empresa química, né? Vai precisar de alguém ali que oriente tudo. É isso, mas sendo compliance officer a mesma pessoa e advogado da empresa, é complicado. Entendi. É melhor, entendi. Ele vai ter que apurar, eventualmente, as atividades que ele mesmo fez, né? As atitudes que ele cometeu.
É bom, então, que o compliance officer seja alguém com formação jurídica, né, mas não que seja o advogado da empresa, né, o advogado propriamente dito Eu não digo que é bom que seja, Rafael, mas assim, que tenha na equipe algum advogado, né, cara, para sistematizar as coisas, sabe? Porque a gente tem essa facilidade, né? Falou que Claro. foi, a gente organiza bem isso. É bom também, se for uma empresa química, que o cara tenha lá um químico no lugar, sabe? Na equipe de compliance officer, o cara vai olhar e falar, eu preciso de um químico aí. Por quê? Porque vem umas fórmulas, vem uns contratos aqui que o cara falou, olha, você contratou o produto X, sei lá, mas eu vou te entregar o outro, por quê? Porque misturando vai dar a mesma coisa. Eu não sei se, né, como base mais ácido dá sal mais água, lembra? Vocês lembram disso ou não? Aí pode ser que para dar o mesmo sal mais água, você tem várias combinações de base com ácido que dá o mesmo sal e água, mas a origem do negócio, não sei se é a mesma, se vai fazer mal, se não vai. Pode até ter cheiro de tutti-frutti, mas não é essa. Tá, certo. Ô César, uma coisa que eu ia te perguntar é o seguinte, você acha melhor, de fato, o compliance officer ser realmente um officer ou a empresa ter uma espécie de um comitê de compliance? Você acha que a existência do comitê ela pode diluir o risco dessa responsabilidade jurídico-penal? Quer dizer, ao invés de você ter uma figura do compliance officer... Entendi a pergunta. Mas assim, imagine o seguinte... Escritório de compliance, né? Porque compliance officer é o titular do cargo, né? A pessoa. Mas o escritório de compliance officer ou o comitê de compliance de compliance é a mesma coisa. O que acontece é que esse escritório de compliance ou esse comitê ele pode ser terceirizado para um escritório de advocacia ou uma empresa especializada em compliance, sabe? Que vai dar todo o suporte para aquela atividade específica. Ele pode fazer isso, ele pode terceirizar isso. Mantendo um compliance officer na empresa que se comunica com o compliance officer ou não precisa fora ser da um empresa. Compliance officer da empresa. Ele terceiriza e esse escritório terceirizado, essa empresa terceirizada vai colocar um funcionário lá, um colaborador, que pode ser advogado ou não, pode ser matemático, pode ser físico, o que quer que seja, sabe? Então, só para não confundir, né? Que num programa efetivo de compliance, a primeira coisa que se faz é, cadê o compliance? Tá aqui o programa. E cadê o escritório de compliance? Quem que são as pessoas? O que eles fazem? Onde é que eles ficam? Precisa ter uma sala para esses caras para trabalharem. É muito comum, que é caro, né? Vamos partir do lado financeiro, empresarial agora. O empresário olha e fala assim, cara, eu vou ter compliance, eu vou ter que colocar um de cada área, isso aqui é caro, não dá para disponibilizar um sujeito de cara, também não quero ter, vou ter que contratar gente, não vou fazer isso. A terceirização pode ser uma situação, como a gente falou, do terceirizado, pode ser interessante para ele, empresário, terceirizar pelo custo. Então, é isso, não dá para confundir as coisas, né? Entendi. Perfeito. Ô César, caminhando aqui já para o final do nosso episódio, por conta do nosso teto, eu queria explorar contigo uma coisinha que é o seguinte, eu posso estar enganado, mas a legislação brasileira, ela estabelece apenas efeitos mitigadores, né, na hipótese da empresa ter um programa de integridade, né? Ou seja, a existência de um programa de integridade, ela pode, de fato, importar na mitigação de responsabilidade, né? Ele não neutraliza as responsabilidades, né? Ele mitiga, ele pode reduzir a sanção. Eu queria que você comentasse um pouco isso e falasse para a gente se isso está em sintonia com exemplos internacionais, assim. É isso mesmo? Quer dizer, uma empresa se esmera para ter um bom programa de integridade, comprova o cumprimento daquele programa, né? Comprova que aquele programa não é uma coisa meramente burocrática, que é um programa realmente efetivo, que tem treinamento, que tem
que o código de ética é aplicado, que tem procedimento de apuração interna, etc, etc, etc. E aí veio uma apuração lá de um órgão público qualquer, e mesmo assim, mesmo na existência desse programa, impõe, às vezes, sanções bastante pesadas à empresa, presumindo responsabilidades, enfim. Eu queria ouvir um pouco de vocês. É isso mesmo? O efeito da existência desse programa ele é meramente mitigador? E como que o Brasil está relativamente a isso, frente aos seus pares internacionais? Essa é uma tendência internacional. Agora, vamos só separar um pouco para responsabilização penal, né, ou administrativa. É bom fazer essa separação. Por conta de que a questão da mitigação é usada mais na leniência para a empresa. Para isso, olha, eu tenho um bom programa de compliance, eu fiz as investigações, eu apurei, está aqui, isso aconteceu, isso fez isso, aqui, levantei esses documentos, ouvi essas pessoas, isso eu não consegui comprovar, mas estão uns relatórios aqui, as entrevistas, assim, assado. Aí, eu não sei qual é a situação, mas pode haver a possibilidade de negociação, né, se tiver num processo, num procedimento de acordo de leniência, até numa transação com o Ministério Público, né, e pode não acontecer, vindo uma responsabilização administrativa por conta de uma imposição de uma autoridade. Essa autoridade, acho que dentro da capacidade discricionária dela, de dosimetria, da sanção, de tudo, pode levar em consideração que o programa era efetivo ou não. Aí tem que ser feita uma prova, né? Me parece que até uma perícia é interessante para isso, tem como ser comprovado isso hoje, tem alguns parâmetros administrativos, então dá para se comprovar, mas geralmente é levado em consideração. Agora, a existência de um programa de compliance fictício também é usado como agravante. Isso aconteceu em casos da Lava Jato, em que a empresa demonstrou a efetividade de um programa de compliance e não foi penalizada, e, em outro caso, o programa que tinha era fake, era somente para inglês ver, e o juiz achou por bem utilizar isso como um agravante, dizendo, olha, você tem um programa de compliance, mas na verdade ele é só para maquiar a história toda, para dar um ar de legalidade em tudo, então você vai ser penalizado por isso também. Então é melhor o seguinte, se o cara não vai fazer compliance, ou se vai fazer meia boca, assim, é melhor não fazer, sabe? Ah, eu vou fazer um compliance assim, vou fazer uns negócios, não faz. Não faz, agora não preciso. Agora, se o nicho, o setor econômico exige, né, se ela precisa disso, se ela quer, é uma empresa mais séria, sabe, tem uma estrutura, um porte maior, aí é bom investir num programa sério, porque você tem o risco para os dois lados. Mas isso retorna um pouco aquela questão de até onde vai a responsabilidade do compliance officer pela efetividade desse programa de compliance instalado, né? Ou ausência, porque às vezes não é necessariamente uma questão de esse programa de compliance era um programa fake, esse era efetivo, esse era realmente utilizado. Às vezes é uma coisa que foge do controle de quem está sistematizando compliance em determinada empresa, exatamente pela cultura da empresa, né, pela cultura dos funcionários que estão ali, todas essas coisas. Muitas vezes isso, e acho que você até comentou no início do programa, isso é uma coisa que leva anos para acontecer, né, então exato. Então, eu acho que existe aí uma dificuldade de você identificar
o que é um programa de compliance efetivo, que não está sendo aplicado, né, efetivado por razões que estão fora do controle, talvez, desse compliance officer, e o que é um programa de compliance simplesmente fake, né, simplesmente aquela coisa, olha, faz aí, não vai dar nada, só pra gente dizer que tem, sabe? Acho que tem uma dificuldade aí de fazer essa identificação, que torna, enfim, essa atividade uma atividade de ainda maior risco, me parece, para o compliance officer. Sim, ele tem que saber que... Exato. E como eu te falei, assim, se você me der porque eu faço muito isso. O cliente vai negociar com outro, e aí ele manda para mim, ele fala o seguinte, cara, eu preciso saber, eu vou fazer uma transação financeira aqui com esse sujeito, analisa o cadastro dele para mim, eu achei meio estranho, não sei o quê, tá bom, vem alguma coisa lá, eu olho aquilo. Eu tenho que olhar aquilo, sabe, com muita profundidade para dar um parecer. Porque quando eu analiso os programas de compliance, em 5 perguntas eu sei se o cara faz a coisa ou não. Sabe? Chega, você tem um programa? Tem, que legal, né? E, você fez isso? Não. Você fez aquilo? Não. Fez a matriz de risco? Então, não. Aí você fala, então, não sabe o que está fazendo, sabe? Aí vira uma parte burocrática, né, chata, sabe? Sem sentido nenhum. Porque é uma atividade que, se bem investida, se bem aplicada, se bem desenvolvida e executada, a atividade do compliance como um todo, como equipe, como escritório, ou comitê, como o Rafael disse, é muito gratificante, porque você consegue ver a evolução das pessoas, do treinamento, da onde tem problema, você consegue solucionar uma série de situações. Então, é muito legal de ver a coisa acontecer, sabe? É muito legal de ver posturas mudando, relatos de pessoas que falam o seguinte, nossa, eu fiz o treinamento aí de integridade, pô, que legal, achei que não fosse mudar nada, não sei o quê, mas meu filho já falou, pô, papai, olha isso, olha aquilo, que legal, você já fez isso. Aí é legal, você fala assim, nossa, tá tendo um sentido, sabe? É uma situação que vai mudando a vida das pessoas, assim, você vai vendo a transformação, a pessoa começa a ficar, parece que com mais cidadania, sabe? Ela começa a ver assim, porra, é mais legal, é mais difícil, mais caro, mais demorado, mas é mais certo fazer o que é certo, sabe? Não, vamos seguir aqui, vamos devagarzinho. E são coisas pequenas. Interessante você entrar nesse ponto, porque a minha última, aqui já caminhando para o encerramento do nosso episódio, a última provocação que eu queria fazer, e aqui é realmente uma provocação, até comentei com o Rafael antes do episódio, mas achei melhor te pegar um pouco de surpresa para sentir a tua resposta, mas a impressão que eu tenho, né, pelo menos, né, em relação à tua maneira de observar o compliance, é que o compliance, muito mais do que um instrumento para que empresas lidem, né, com esses riscos que são inerentes às próprias atividades, o compliance acaba sendo também uma figura que nos mostra que é possível e até desejável, eu diria, que organizações, né, sociais, e aí eu estou falando de maneira bem genérica, porque pode ser a empresa, pode ser uma comunidade, lidem com os seus próprios problemas de maneira não apenas diversa, né, daquela resposta sancionadora tradicional, mas também de maneira anterior à resposta sancionadora, né? Quer dizer, compliance é uma figura que nos mostra que lidar
a partir de políticas de mudança de comportamento e até mesmo, né, criando instrumentos para efetivação desse comportamento, enfim, criando instrumentos para que as pessoas se sintam seguras dentro da empresa, para que, enfim, os funcionários saibam, conheçam os melhores caminhos, saibam os melhores caminhos, conheçam, enfim, tenham tanto políticas mais didáticas ou educativas, assim, quanto até questões de políticas, por exemplo, de gênero e de raça dentro de uma empresa, que isso também entra dentro do compliance, né? Como tudo isso acaba, de alguma forma, mudando aquela cultura dentro da empresa e lidando com questões que poderiam estar sendo lidadas na esfera penal, mas lidando com isso de forma anterior e, de certa maneira, prevenindo, assim, uma resposta sancionatória mais danosa, mais, enfim, incisiva, tanto a empresa quanto as pessoas que trabalham nela. Então, me parece que o compliance, ele acaba sendo uma figura quase, assim, ilustrativa, né, dadas todas as limitações, é claro, nossa audiência daqui a pouco vai me atacar pelas coisas que eu tô falando aqui, mas eu acho que ele é quase, assim, uma ilustração de que é possível uma resposta, é possível tratar dos problemas, né, de uma organização social de maneira anterior à resposta sancionatória e que é muito mais efetiva, muito mais satisfatória para todas as pessoas. Então, eu queria aqui realmente te provocar nesse sentido e queria saber se você concorda que talvez o compliance, com, enfim, todas as limitações, todas as críticas que a gente possa fazer, ele acaba sendo uma figura que é quase assim uma forma de você reduzir o poder punitivo. Eu não concordo, não, que ele é uma figura que acaba por reduzir o poder punitivo, né? E também vai depender, acho que, da característica da equipe, de ser ou não uma situação ilustrativa. Porque eu posso ter compliance officers, assim, sei lá, MP, ela acha que é o xerife, só falta colocar a arma na cintura. Não tem um ministro aí da cultura, agora eu não sei o nome dele, eu vi uma notícia que ele andava armado lá no ministério. Eu fiquei pensando, já o compliance officer só falta um projeto de lei aí falar, não, agora o compliance officer pode andar armado, porque tem gente que tem esse perfil, sabe, meio xerife, meio US Marshal, né, sou federal, sabe, eu sou o cara do compliance. Eu vejo de uma outra forma, como eu te falei, eu sou da integração, eu venho de um direito, assim, onde eu aprendi a lidar com tudo, a fazer tudo, né, acho que mais plural. Então eu vejo o compliance não como essa figura burocrática e punitiva, mas como um agente de prevenção e transformação efetivo daquilo que a empresa quer ser e da conduta dos funcionários, pelo menos dentro da empresa, por conta de que, pegando o gancho seu da importância das políticas inclusivas e de prevenção, nós podemos pegar o caso da violência doméstica, onde o trabalho é um porto seguro para a pessoa que sofre a violência, porque ela está longe do agressor. Então é ali que você pode fazer uma série de atuações de cunho preventivo, de cunho pedagógico, educativo, até para o agressor, o cara está longe de lá, às vezes numa palestra, numa situação, você consegue muito sensibilizar ele e fazer com que ele procure ajuda, né, porque são pessoas doentes, é crime e tal, eu sei, mas assim, são pessoas doentes, e é muito mais, esse tipo de criminoso é muito mais fácil você recuperar ele, colocando uma equipe multidisciplinar, sabe, com psicólogo, com tudo, para ele conversar com as pessoas que sofrem disso, né, tem essas mesas hoje de família e tudo, essa nova forma de negociação. Eu acho super importante isso, sabe, usar essa ferramenta do compliance, esse investimento que a empresa faz, para, na verdade, divulgar aquilo que ela faz de bem lá dentro,
sabe? A gente treina as pessoas, a gente previne, a gente educa, porque eu vejo assim, ó, que coisa maluca, todo mundo afastando o funcionário, né? Um foi lá, pediu a bicicleta, foi mandado embora, a outra foi mandada embora, o outro na pandemia foi lá, gritou com o funcionário, falou não sei o quê, que você está aqui fiscalizando e tem que fechar e tem que ir embora. Mas essas pessoas não foram treinadas para reagir de outra forma. Na verdade, elas são treinadas para agredir mesmo, para vir lá o fiscal, o cara olhar o que você quer. Não, o fiscal é isso, é aquilo. A pessoa não sabe se portar com a fiscalização, não sabe se portar com os agentes do Estado, não sabe se portar nem com o colega que trabalha na mesa do lado, sabe? As pessoas têm que ser treinadas, têm que falar, cara, mudou, olha só, você tem que respeitar, né? Não, mas não falei nada demais, lá em casa, na sua casa, cara, aqui não, você tá no meio, não é... Então você tem que treinar, se você não treina, se você não é esse agente de mudança, aí fica ruim, aí é um posto burocrático, de aparências, que pode ser até um mal, porque o cara pode criar tanta burocracia, tanto problema, que fala, não, eu não quero esse negócio de compliance, não. É isso, espero ter ajudado vocês aí. Vamos ver essa audiência, depois vocês me falam que eles vão malhar a gente, bater muito. César, bom, chegamos então ao final desse episódio muito ilustrado, muito explicativo. Te confesso que acho que é um episódio um tanto quanto inusitado, né, Júnior, na perspectiva de que a gente sempre... eu acho que a gente nunca tratou, assim, de um elemento definido, né, da questão criminal, uma perspectiva mais dogmática, mais teórica, mais acadêmica, né? A gente sempre traz aqui propostas com uma problematização mais ampla, e aqui hoje a gente foi bem focado nesse instituto, né, na sua importância, na forma como ele evoluiu no ambiente brasileiro e nas possibilidades inúmeras aí que ele oferece de atuação profissional. Então foi muito legal mesmo. Queria te agradecer demais você aceitar o convite de estar aqui com a gente. Vou passar a palavra para a Juni se despedir da nossa audiência e, por fim, a você, a última palavra é sua. E queria também pedir, César, que você deixasse, junto com o seu tchau, a dica de um livro aqui para a gente. É uma tradição aqui que o podcast tem com os seus entrevistados, tá bem? Muito obrigado e gostamos muito de tê-lo aqui conosco nessa bancada. César, eu agradeço muito também a tua presença. Acho que foi realmente um episódio um pouco fora da curva, assim, no podcast, mas que eu tenho certeza que vai ser extremamente instrutivo, elucidativo para a nossa audiência. Certamente as pessoas vão se interessar bastante e, enfim, agradecer tua presença e tua maneira de explorar as coisas com exemplos tão diversos, né? Acho que isso deixou tudo muito mais dinâmico e muito mais colorido também, né? Para talvez chacoalhar um pouco a aridez do tema. Acho que isso você fez com grande capacidade. Enfim, passo a palavra a você, César, para deixar aí o tchau para nossa audiência e a indicação dos livros. Muito obrigada. Até semana que vem, pessoal. Bem, Juni, Rafael, muito obrigado. Obrigado também a todos os ouvintes do podcast Segurança do Direito. Eu agradeço muito mesmo, muito, muito mesmo. Espero ter contribuído com vocês, trazido um pouco de cor nesse tema chato, né? Até a capa é branca e preta. Então, espero que gostem, assim, e é uma atividade nova, quem sabe o pessoal toca aí. Tem o lado ruim também, né, de ser do lado dark side, assim, de ser uma política expansionista norte-americana, de controle das empresas do terceiro mundo, e não sei o quê, para saber quem que é corrupto, quem que não. Tem uma questão ali de política internacional, econômica, importante também. Mas, já que está aí, é uma coisa aceita no mundo todo, a gente vai ter que conviver, pelo menos uma boa parte do tempo com ela, que consigamos usá-la da melhor forma possível para realmente transformar o ambiente empresarial
e as relações das empresas com o Estado. Acho que tem que ser mais preto no branco. Tá? Um grande abraço a vocês. Eu vou indicar um livro aqui, que é Investigações Empresariais, do Marcelo Azambuja Araújo. É a dissertação de mestrado dele na PUC do Rio Grande do Sul. Super bom para quem gosta desse tema de mestrado, de compliance, investigações empresariais, é muito bom mesmo. E eu vou dar um outro livro que os criminalistas vão gostar. Eu estou sem, não achei aqui para mostrar a capa, mas chama-se Paixão e Crime, do jornalista e advogado Carlos Lacerda. O Carlos Lacerda é um sujeito extremamente controverso, né? Difícil, mas como orador e escritor, ele era muito bom, sabe? Ele escreveu um livro que trata do julgamento que teve o ex-presidente da OAB Suíça, Paixão e Crime. Então, foi a primeira vez na história de julgamentos criminais em que é usada a perícia técnica. Então, vem toda uma revolução por conta daquilo. Aí vocês leem, no final o cara tem um julgamento interessante aí. Mas é muito bom e mobilizou a época, em 1960 e pouco, assim, toda a comunidade europeia, jurídica. Então, foi bem interessante esse livro aí. E foi um dos livros que me chamou a atenção para ser advogado. Bem legal mesmo. Ótimo, ótimo, excelente, excelente. Então é isso, pessoal. Um grande abraço, até a próxima semana.